Boa noite a todos, queridos irmãos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem via internet. Sejam todos bem-vindos a essa casa que nos recebe com muito amor, com muito carinho. Antes da gente iniciar, vamos conversar um pouco sobre as atividades da nossa casa. Nós temos irmãos aqui que estão vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. É uma alegria muito imensa. A gente está sempre recebendo essa força aqui. Vem ajudar a gente a nos unir aqui. Atividades da casa. A casa mantém palestras todos os dias, com exceção às sextas-feiras. Evangelização infantil, domingo às 10 horas. Plantão de atendimento, segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19 horas e 15 minutos. Quarta-feiras, a partir das 13 horas e 15 minutos. Domingo, a partir das 9 horas e 30 minutos. Plantão de orientação são os companheiros que necessitam de uma conversa amiga, de alguma orientação espiritual. Nós vamos ter aqui os nossos companheiros já preparados para atendê-los. Cursos. No dia 6 de fevereiro, sábado, a partir das 15 horas, vai dar início ao curso básico de doutrina espírita. Quem tiver interessado deve passar pelo plantão de atendimento. É muito bom a gente estar aprendendo. Nós somos espíritas, somos eternos aprendizes da doutrina. A gente vem, reencarna nessa vida, aprendemos, voltamos para o plano espiritual e cada vez nós vamos aprendendo mais ainda. E é muito importante a gente estar sempre aprendendo. A casa, todo segundo sábado de cada mês, distribui 60 cestas básicas. Quem quiser cooperar, poderá fazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível, seja leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal. Quem quiser conhecer o nosso trabalho também, será sempre bem-vindo. A cada 15 dias, aos sábados, após a palestra, temos distribuição de café, leite, suco, sanduíche para os nossos irmãos desabrigados. Quem puder cooperar também ajudando na distribuição, é só vir falar conosco aqui. Tem algumas datas? Bom, vamos só lembrar uma coisa, que as nossas palestras são gravadas via internet, e é direto e gravado, né? Então é importante o estudo. A gente estando no nosso lar, às vezes a gente vem na terça-feira, tem a palestra de segunda, quarta, os outros dias, né? É importante a gente estar assistindo também pela internet, sem ser o dia de estarmos aqui. E aproveitando a oportunidade, convido a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo via internet, para vir conhecer nós aqui pessoalmente, que é muito bom, é muito agradável estarmos aqui nessa união e nessa força. Bom, queridos irmãos, vamos agora, por algum instante, cerrar os nossos olhos físicos, para que possamos nos concentrar melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos nos acalmando, sentindo este clima de paz, de harmonia. Há muito tempo atrás foi nos dito, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aqui estarei. Então, queridos irmãos, vamos sentindo esta força maior aqui junto de nós, o nosso Mestre Jesus, este Mestre que tanto nos ensina o amor, a caridade. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome. Te pedimos que nos ilumine e que possamos, Mestre, entender a cada palavra que for dita nessa palestra de hoje. E não só entender, mas colocar em prática no nosso dia a dia, Mestre. Vamos agradecer aos nossos irmãos da espiritualidade aqui presente conosco. Esses irmãos que muitos deles vieram aqui à procura de auxílio também, visando que o dia de hoje é dedicado a esses irmãos tomados pelos vícios,
esses irmãozinhos desencarnados, que partiram daqui ainda com a dependência química, estão aqui neste momento para que possam ser ajudados. Vamos agradecer também esses irmãos da espiritualidade que vêm aqui fortalecer essa nossa união, dar força para que possamos ser bastante felizes na noite de hoje. Assim, querido Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos a permissão para que possamos iniciar a palestra de hoje. Vamos, queridos irmãos, abrindo nossos olhos físicos lentamente, para que possamos ficar bastante atentos para a palestra de hoje, que será ministrada pela nossa colega Tânia. A idade vem chegando, a gente começa a esquecer das... Ela vai falar sobre esmola. É um tema muito importante. Seja feliz. Bom, boa noite a todos. Aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, sejam muito bem-vindos à nossa casa. O livro, eu mostraria para vocês a capa, mas a minha neta resolveu encapá-lo para mim. Né? Mas é o Fonte Viva, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O item, se vocês quiserem... obrigada. O meu já é mais antigo. O item é o 60, ok? Esmola. Muito bem. Para a gente começar a estudar e a falar a respeito desse tema, nós precisamos saber por que esmola, o que significa esmola. Então, eu fui procurar, como é meu costume, eu fui procurar no dicionário, eu sempre faço isso, né? E fui procurar o termo, que significa doação, donativo, você tem uma oferta, alguns trazem até um favor que você faz a alguém, outros dicionários ainda são mais rigorosos, não é bem essa palavra, mas eles trazem assim: é uma pequena doação monetária que se oferece a um pedinte. Nossa, que triste isso, né? Que conceituação triste. E ao mesmo tempo em que tem esse tipo de significado, essa palavra, aparece ao lado caridade. Mas o que é então a caridade? É oferecer alguma coisa daquilo que eu tenho de montão no bolso, eu pego aquilo que eu tenho de mínimo e ofereço para alguém que está necessitado? Não é? Mas a caridade, se você vai buscar também no dicionário o significado, você encontra, olha a disparidade de conceitos: benevolência, compaixão, virtude teologal. Achei até isso. O que é a virtude teologal? É a qualidade que está presente nas minhas ações, sendo que essas ações estão sendo pautadas na minha fé cristã. Olha que bonito isso. Então, toda a ação que parte de mim e que é pautada na minha fé cristã é caridade. Se eu pegar este termo esmola, retirar todos aqueles termos pejorativos que nós lemos ainda há pouco, e eu ficar única e exclusivamente com este termo, e eu viver oferecendo esmola, o que significa isso? Significa que eu sou uma pessoa que age através da fé cristã. Vamos ficar com esse termo? Não é? Bom, se o termo é esmola, por que ele foi trazido para este dia de hoje? Porque todos nós temos condições de oferecermos esta caridade, vamos substituir o termo, a caridade a alguém. Todos nós somos capazes de uma ação fraternal pautada na nossa fé cristã. Agora começa a fazer sentido. Não é? E aí, dentro ainda do Fonte Viva, ele começa o texto dizendo, pautado na Bíblia, numa passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 41, que diz:
dai antes esmola do que tiverdes. Bom, se esmola é alguma coisa que eu tenho que oferecer para alguém, eu vou oferecer daquilo que eu tenho. Não parece meio contraditório? Ou óbvio demais? É lógico, se eu vou oferecer alguma coisa para alguém, eu preciso ter esta coisa antes. Quando se trata de termos materiais, fica fácil entender. É lógico, eu preciso ter alguma coisa para poder oferecer a alguém disso que eu tenho comigo, né? Ou que eu tenho de mais, ou que eu tenho de menos. E aí sempre me vem à mente, quando a gente fala de bens materiais, de uma criatura que sempre oferecia a cesta básica para uma determinada família. Um dia, essa pessoa que fazia a doação, ela sempre chegava, dava a doação e saía. Um dia ela resolveu se demorar um pouco mais. E aí ela viu as crianças desta família subdividindo a cesta. Aí, curiosamente, ela pergunta: o que é que vocês estão fazendo? Estão separando esses pertences para que dure mais tempo? O que vocês estão fazendo? Não, não, nós estamos dividindo aquilo que você me dá para podermos auxiliar a pessoa que mora no porão da nossa casa, que precisa mais do que nós. E aí ele saiu de lá cabisbaixo, porque pensou assim: eu achei que eu estava fazendo muito, quem faz muito é aquele que recebe. Porque do pouco que ele recebe, ele ainda consegue dividir. Né? O sentido da verdadeira caridade. Mas isso nós estamos falando de bens materiais. E nós, o que é que nós temos que é nosso? Porque quando aqui Jesus diz, dai esmola daquilo que tiverdes, o que é que nós temos que é nosso? Bom, a roupa se acaba com o tempo. Os bens materiais se destroem. Alguns permanecem até antes do que nós. A gente acaba indo embora e os bens ficam, né? Porque até o nosso corpo, que a gente chama de nosso, ele tem um fim. Quando a gente parte para o nosso desencarne, para a nossa verdadeira pátria espiritual, até o corpo fica por aqui, porque é matéria. Nós vamos em essência para lá, né? Então, o que é que nós, espíritos, temos que é nosso verdadeiramente? São as nossas conquistas. São os nossos desenvolvimentos. Desenvolver o nosso conhecimento, desenvolver as nossas virtudes, desenvolver a nossa compreensão, desenvolver a nossa fraternidade, a nossa solidariedade. Esses são bens imorredouros. Isso é o que a gente tem de melhor. E é dessas questões que Jesus dizia nesta passagem de Lucas. Dai daquilo que tiverdes. Quer dizer, aquilo que eu conquistei da minha paciência, da minha benevolência, da minha mansuetude, é isso que eu tenho que oferecer. Bem, fácil, não é? Quando a gente fala desse tipo de bens, a gente diz assim, ótimo, lindo que ela disse. Agora, na vida, no dia a dia, a coisa pega. Como é que eu vou fazer para fazer esta doação caridosamente? Eu sei o que eu tenho que fazer, é verdade, mas no dia a dia, às vezes as situações são tão conflituosas, são tão doloridas, são tão trazem tanto sofrimento, que às vezes eu me perco e não sei como. E depois eu penso, eu devia ter dito desta maneira. Eu devia ter agido desta outra forma. Então, como que será que no nosso dia a dia nós podemos fazer uso desses conhecimentos? E aí nós vamos fazer um pensamento seguinte. Quando nós estamos aqui nessa existência, o nosso companheiro falou bem ao início da nossa palestra, das preces, nós estamos aqui por um motivo. Existe uma causa para nós estarmos aqui. E tudo aquilo que nós fizermos vai provocar um efeito.
quem quer ficar aqui sofrendo eternamente, infinitamente? Alguém aqui levante a mão, quem quiser, por favor, para eu saber. Eu não quero. Eu tenho sofrimentos incríveis, mas eu não quero ficar sofrendo. Se eu puder sair desse sofrimento, tanto melhor para mim. E para aqueles que me rodeiam, porque eu não vou ser aquela pessoa chata, negativa, que vai ficar se lamentando a vida inteira porque nada deu certo. Não é? Então, se nós estamos aqui por uma causa, vamos pensar. Deus é justo, não é? A gente não costuma dizer, em determinadas situações, quando a gente tem que oferecer alguma coisa para o outro, a gente não costuma falar, não se lamente, meu amigo, Deus dá o frio conforme o cobertor. Já ouviram falar essa frase? Já ouviram essa frase? Não é? Pois é, Deus dá o frio conforme o cobertor. O que isso significa? Significa que todas as situações pelas quais nós passamos, existem duas formas de serem, dois porquês delas estarem apresentadas para a gente. Uma delas, ou é para o nosso aprendizado, o que significa que nós somos pessoas ainda em desenvolvimento, precisamos então passar por determinadas situações para adquirirmos aquilo que nos falta. Ah, nos falta paciência? Então nós vamos ter aquela pessoa que fica, vai, não falei? Olha lá, mas eu te disse. Olha, mas você não fez, presta atenção. Aí a gente vai engolindo em seco, né? Bebe uma aguinha de vez em quando, não é? Sai de fininho, vai olhar as flores no jardim, as estrelas no céu, se ainda estiver uma noite estrelada, finge que tem, não é? E vamos tentar adquirir a paciência. Esse é o nosso aprendizado, é aquilo que nós precisamos. Deus dá o frio conforme o cobertor. A situação vem porque nós precisamos dela, passarmos por ela para que nós possamos nos desenvolver. Estimular a nossa inteligência, estimular a nossa vontade. Ai, mas eu sou tão fraquinho, eu não suporto muita dor. E Deus me dá sempre situações de dores para viver. Porque você tem que adquirir garra, você tem que adquirir força, porque você não tem que parar, você tem que parar de se lamentar para poder prestar atenção no lado positivo. Conhecem aquela história? Cada situação apresenta dois lados. Um lado é positivo, o outro é negativo. Se você desejar se lamentar, permanecer se lamentando, o que pode acontecer? Pode acontecer que a situação piore e você pode adquirir uma doença. Se você optar pelo lado positivo, você pode pensar de forma diferenciada, se tornar uma pessoa mais alegre, mais leve e o problema pode ser superado. Bom, vamos supor que nós tenhamos escolhido o lado negativo. Então, a negatividade atrai negatividade. Então, esta negatividade de pensamento vai trazendo para mim doenças. Bom, quando a doença chegar, eu tenho duas opções. Ou eu trato da minha doença e me curo e vivo uma pessoa positiva e feliz, ou então eu não me trato, eu fico me queixando porque a doença veio e aí a doença piora e eu posso desencarnar. No desencarne eu tenho duas opções. Isso não tem fim? Não, não tem. Eu tenho duas opções. Ou eu presto atenção que eu perdi a oportunidade de melhorar e sigo adiante e peço ajuda, ou eu continuo me lamentando e permaneço no umbral e nas trevas durante muito tempo, até que eu tenha uma encarnação mais sofrida ainda, para que eu aprenda a parar de me lamentar. E mesmo assim eu vou ter duas opções. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele jamais vai permitir que você só tenha a opção de escolha do sofrimento. Mas isso nós estamos falando só daquela primeira parte que é o aprendizado. Mas nós estamos aqui, nós tínhamos duas situações.
Uma é o aprendizado. E a outra? A outra, nós já estamos na condição de auxiliar alguém. Ah, vocês pensaram que era alguma coisa negativa, né? Não é, não. Então, ou nós precisamos aprender, ou nós temos condições de auxílio. Em que situação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é perguntar a nós mesmos: em que situação eu estou? De aprendizado? De auxílio? Sou eu quem pode oferecer auxílio a alguém? Bom, se eu estou nesta segunda condição de poder oferecer auxílio a alguém, eu não posso deixar escapar a oportunidade de fazer o bem. Senão eu vou cair naquela opção negativa de novo. Eu vou ter que voltar e aprender outra vez. Né? Senão o que me sobra? A situação de aprendizado. Puxa, mas se eu disse que eu já aprendi, que eu tenho condições de auxiliar, então eu vou auxiliar. Eu não posso perder a oportunidade que me está sendo dada de auxílio. Então eu tenho que parar nas duas formas, ou na de aprendizado, ou na de auxílio. Eu tenho que parar de me lamentar. Bom, tudo bem. E no dia a dia, como é que a gente faz? Não é? Nós estamos falando de esmola. Eu vou dar aquela esmola no sentido pejorativo? Eu enfio a mão no bolso e dou alguma coisa? Então eu falo: ah, meu filho, vai. Um dia você melhora. Essa é a esmola. A caridade é aquela que silencia quando for necessário. Se eu estou numa situação de agressividade, de violência, adianta eu elevar o meu tom de voz? Será que ao elevar o meu tom de voz, eu não vou criar uma psicosfera no meu ambiente pior? Eu não vou estar alimentando uma situação de desconforto ou de discórdia? Então eu preciso pensar antes de falar. Se eu estou vivendo uma situação de crise, eu não posso me desequilibrar. Ai, meu Deus, e agora? Que coisa triste. O que eu faço? Não adianta. Eu preciso ter o equilíbrio, nem que eu precise me afastar alguns segundos para poder pensar, me reequilibrar, orar, pedir ajuda a Deus, me dê força suficiente para eu dar o atendimento que essa criatura necessita. E aí eu ofereço aquilo que ela precisa em primeira instância, para depois então me recolher e poder readquirir o meu equilíbrio, o estudo, a prece, enfim, aquilo que vai me reconfortar, que vai me refazer internamente. Chorar se for preciso. Para aliviar as minhas tensões, para aliviar a situação que está em torno de mim. Então, a doutrina, quando a gente fala de causa e efeito, quando a gente fala de responsabilidade, quando a gente fala de caridade ou de esmola, não é para ninguém virar santo, mas é um exercício diário de autoaprimoramento. Então, não é mais a cobrança do outro, é aquilo que eu posso fazer na situação que se apresenta para mim. O que eu posso apresentar de melhor? E, aliás, o próprio livro traz alguns questionamentos que são muito interessantes. Se nós falamos de psicosfera, que é os meus pensamentos interferindo no ambiente em que eu estou, aquilo que eu sinto interferindo e criando o ambiente em que eu me mergulho diariamente. Como eu estou reagindo neste ambiente? Quais são as minhas ações dentro deste ambiente? Como as pessoas me enxergam dentro deste ambiente e quais reações eu provoco nelas? Através do uso da minha palavra, dos meus sentimentos. Eu já disse que te amo, não basta. Às vezes a gente fica, né,
tão nervoso, vocês me desculpem a voz, mas é em função do trabalho. Mas, às vezes, a gente faz assim, desta maneira, não faz? Não age dessa forma? Não é? Quer que o outro entenda de todas as formas o nosso amor, mas o nosso amor é tão agressivo, tão violento, que ao invés de aproximar, afasta as pessoas de nós. Então, até amar é um exercício de caridade, é um exercício de aprimoramento. Porque eu amo, mas eu quero que ele seja do meu jeito. Ou do jeito que eu idealizei. E o grande problema do ser humano é que nós temos a mania e o costume de idealizar as coisas. Nós idealizamos a família, nós idealizamos o companheiro, nós idealizamos os filhos, as noras, as sogras, os genros, enfim. Os avós, a gente idealiza tudo. Não é? E quando a gente se depara com um ser tão falho quanto nós, aí a coisa começa a ficar complicada. Porque como que você não é perfeito? Você parecia perfeito no início da gestação, no início do namoro, no início do conhecimento das famílias, tudo era tão lindo. O que se perdeu no meio deste caminho? O que provocou a grande mudança das relações? Então, o que mudou no outro, não vai adiantar a gente saber. Por quê? Porque eu não posso mudar o outro. Vocês se lembram que no início eu disse que o aprendizado é um exercício individual? Quem aqui já passou pelos bancos da escola? Todos nós. Quem é que fazia a prova lá para passar ou para repetir? Éramos nós. Por máximo que os professores fizessem, por máximo que nossos colegas passassem a colinha, que a gente sabe que isso existe também, mas enfim. Por máximo, não é? Que as pessoas, que nossos pais nos forçassem a um estudo, no final das contas, o que é que era... Quem é que estava ali sendo testado na prova final? Quem é que conseguia, quem é que tinha, que obteve os seus méritos? Fomos nós. Ninguém foi lá fazer a prova por nós. Nem se nós tivéssemos irmãos gêmeos, idênticos, eles não poderiam passar pelas experiências em nosso lugar. Não é verdade? Então, nós temos que ter esse enfrentamento. Nós tivemos que passar por essas transformações e esses aprendizados. Então, não adianta a gente querer ter a falsa ideia de que nós temos o poder de transformar alguém. Puxa, mas espera um pouco. Então, se eu não posso transformar alguém, eu estou fazendo o quê com este alguém do meu lado? Lembram-se que eu falei que nós tínhamos duas opções? Uma era aprendizado e a outra era de auxílio. Eu vou auxiliar, eu vou oferecer a oportunidade para que ele reflita, para que ele pense, para que ele sinta o amor que eu tenho por ele, ou por ela, ou por eles, ou por elas, ou por todos. Então, o que eu ofereço é a oportunidade. Ele vai utilizar na hora e no momento que ele assim o desejar. No entanto, se eu vim para auxiliar, eu não tenho um tempo. Pronto, eu já auxiliei o suficiente por hoje. Nós viemos em família. E isso não é por acaso, não é obra do acaso. Isto teve um planejamento. Se ele veio como nosso familiar e ele apresenta algum tipo de problema, é porque nós, e apenas nós, temos condição de oferecer auxílio a essa criatura. O que nós precisamos adquirir é esta visão de que somos capazes de.
Então, a primeira grande caridade que nós temos que fazer é reconhecer em nós a capacidade de. Deus não dá o frio, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se Ele nos oferece esta situação, é porque nós temos, sim, capacidade de enfrentamento. Nós só precisamos nos reconhecer como pessoas capazes e enfrentar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, nós temos ainda o aprendizado da paciência, da resignação, da persistência e do amor incondicional. Não é fácil, mas não é impossível. Porque se fosse, não seria dado a nós a oportunidade de agirmos através da caridade. E o que é mesmo a caridade? É agirmos pautados na nossa fé cristã. Ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Se nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, buscando auxílio, significa que essa fé existe em nós. Então vamos alimentar essa fé. De que maneira? Na oração, no estudo do Evangelho, fazendo o Evangelho em casa, sendo pacientes, sendo silenciosos se não podemos fazer mais nada. O silêncio, não se diz? O silêncio é uma prece. Então, em nosso recolhimento, vamos orar, vamos pedir ajuda a Deus, vamos limpar a psicosfera do ambiente em que nos encontramos. Quem não deseja ser feliz? Todos nós, né? Então, eu vou ler uma passagem rapidamente, que diz assim, chama-se Ideal Espírita, o livro, bem velhinho, tá? Diz assim, um tanto mais. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor, que é o nosso caso. Mas, se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo. Mas, se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas. Mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato? Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo provindouro em seu ninho doméstico. Vocês querem que eu continue? Um tanto mais. Você supõe que o azar é seu clima e chora na bica do desespero. Mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito na manhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? E não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa. Mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênção que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isto ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio
é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Então, para vocês, uma semana um tanto mais prazerosa, um tanto mais feliz, um tanto mais de paciência, de paz e de amor. Boa noite a todos. Opa! Olha o brinquedinho aqui. Bom, queridos irmãos, agora é a hora da gente tirar nossas dúvidas, fazendo pergunta, uma colocação. Um tanto mais de tempo para mim falar. Então. Oi, Tânia. Olá, como vai? Então, eu sempre achei interessante uma passagem do Evangelho que fala, quando a gente dá esmola, não queimar a mão de quem recebe, né? Isso. Que eu achei interessante, né? A gente às vezes faz assim, estou dando tal coisa, tal, e meio que se vangloriando disso, né? Mas quando a gente consegue fazer de forma que não humilhe quem está recebendo, né? A caridade, quando ela é bem, né, se ela é pautada nessa ação de fé cristã, a caridade é silenciosa, a caridade não busca fama e glória, né, ela não busca os louros através da minha ação, não é? Ela é paciente, ela é perseverante. Essa é a verdadeira caridade, né? O verdadeiro sentido da caridade é exatamente isso. É fazer porque eu tenho condições, não porque eu sou superior, porque eu passei já pelo aprendizado que o meu companheirinho está passando. Mas não significa que eu cheguei à perfeição. Eu ainda estou em aprendizado. Senão eu não estaria aqui. Lembram-se das duas opções? Né? Ou nós estamos aqui para o aprendizado, ou já somos missionários. Quem aqui é missionário? Eu não sou. Né? Eu não tenho condições ainda. Eu ainda sou um aprendiz. Então, se eu ainda sou um aprendiz, se eu tenho um pouco de um determinado conhecimento, pode ser que me falte muito em outros. Por isso que esta situação se depara à minha frente, para que eu possa agir de forma cristã. Caridade é agir de forma cristã para meu benefício e daqueles que estão ao meu lado. Então eu vou me vangloriar de quê? Se isso me serve de aprendizado. Você lembra também da passagem do Evangelho da mãe que vai com a filha levar o óbolo da viúva. Né? Ela fala assim, eu queria também oferecer alguma coisa. Ela falou, quando você puder dar do seu, aí você realmente vai estar fazendo a caridade. Não adianta você pegar as roupinhas que eu confeccionei e você oferecer. Então vai você chegar em casa, confecciona com as suas mãozinhas e oferece para as pessoas. Então o que essa mãe faz? Ela oferece a oportunidade do aprendizado. Ela está em condições de auxílio. Ela amealhou bens e pode distribuí-los ao seu bel prazer. Mas a filha ainda não trabalhou para isso. Ela vai oferecer o quê? Aquilo que ela tem de melhor dela própria. A companhia, o sorriso, a docilidade, a presença da criança que nos traz, nos enche de alegria, não é? Então a caridade é agir assim. Quando a gente pratica a caridade verdadeiramente, a gente não é uma pessoa infeliz. Eu estou cansada de tanto praticar a caridade. Então, meu filho, desculpa, mas você não praticou nada. Porque quando você pratica de verdade, isso te traz prazer, isso te torna uma pessoa feliz, não uma pessoa lamuriosa, né? Então, a caridade é a fé cristã, é a ação pautada na fé cristã, não é? E é isso que essa mãe ofereceu, a oportunidade para que sua filha, quando adquirisse a fase adulta, pudesse oferecer não só bens materiais, mas além disso, compreensão, respeito pelo outro, né? Palavras de afeto, né? Para o outro. Bem lembrado. Perdão. Só para explorar um tanto mais o seu conhecimento, tá? Quando você trouxe para a gente na exposição essa visão dicotômica do
ou você tem isso, ou tem aquilo, ou é isso, ou é aquilo, ou é... Esse tipo de coisa me incomoda um pouco. Por isso que eu queria te explorar. Tá. Quando você diz, ou a gente escolhe o caminho em que a gente... Porque eu quero entender que esse caminho de ser ajudado, de ter que passar por provações, isso é próprio do planeta. Sim, e claro. de todos os seres. Isso. E a escolha do auxílio. Veja bem, entre um extremo e outro, existe um caminho, querida. Claro. Então eu quero entender que nós podemos vivenciar as duas situações, Sim. estando a caminho. Porque senão dá a impressão que ou se faz uma coisa ou se faz outra. Não, eu não entendo assim. Nada é, como é que se diz? Taxativo, vamos dizer assim. Nada é obrigatório, ou é isso, ou é aquilo. Não, mesmo Nossa, porque que aí a doutrina... cria, né? Aquela sensação, fala, ou eu faço, ou eu vou me dar mal. Não, as nossas escolhas, elas estão pautadas entre o bem e o mal, né? Entre uma coisa positiva e uma coisa negativa. No entanto, nós vamos aprendendo em função dos nossos próprios erros, não é? Às vezes a gente... pela má interpretação, pelo desconhecimento, a gente segue por determinados caminhos e a gente sofre as consequências disso ou não. Se eu andar por aí descalça no meio do pedregulho, pode ser que uma dessas pedras me fira o pé. Não é? Não, eu queria ser um pouquinho mais profundo. Veja Sim. bem, nós podemos, em função... É só analisar o planeta em que nós vivemos e onde nós estamos. E por que nós estamos aqui. Todos nós somos aprendizes. Sim. E todos nós, queiramos ou não, vamos passar por momentos de sofrimento, por dores. Isso não nos impede de, em aprendizado, estarmos fazendo as duas coisas. Nós estaremos sendo aprendizes, desenvolvendo as nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, sofrendo com as nossas dificuldades. Claro. Isso faz parte do processo do aprendizado humano na Terra. Então, não basta ser assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Existe o caminho do meio. Não, essa Esse caminho. maneira Deixa eu só figura- concluir, depois você fala, meu amor. Pega dois aí que querem falar Não, muito. então, não quero falar muito. Eu só quero que você nos explique, porque fica a impressão de que nós temos que fazer uma opção. É claro que nós temos que fazer uma opção. Sim. Mas mesmo fazendo a opção certa, nós estaremos carregando em nós as marcas daquilo que nós ainda não somos. Sim, claro. Nós somos aprendizes. Isso. Então eu posso estar sofrendo, eu posso ter uma doença, eu não quero ter a doença. É claro que se ficar dizendo, como eu sou triste porque eu estou doente, mas eu posso ser uma pessoa que estou doente, posso estar passando por um processo que eu sei que provavelmente, com certeza até a responsabilidade é minha, mas eu posso assim mesmo estar integrado num processo de auxílio aos semelhantes, de Claro. auxílio ao próximo. Pelo contrário, às vezes as minhas experiências doloridas vão até me fortalecer no sentido de compreender mais o outro e estar mais aberto a compreender o outro do que se eu simplesmente tivesse uma vida toda cor-de-rosa. Né? Não, e Então a gente eu queria que não, você me a falasse gente um pouco sabe, sobre isso. Isso, a gente sabe que mesmo através do conhecimento, dentro do planeta de expiação e provas que nós estamos, nós não vamos ter uma vida cor-de-rosa. Não é pelo fato de termos, adquirirmos agirmos através da caridade ou da ação ou de fazer boas escolhas, que tudo vai ser as mil maravilhas. Por quê? Porque o planeta não é próprio para isso e porque nós somos ainda aprendizes, como eu disse na própria palestra, nós ainda somos aprendizes em desenvolvimento. Ainda temos que amealhar muitos conhecimentos, batalhar por muitas situações novas e vamos estar nessa situação muitas vezes ambígua, né, de estarmos sendo os aprendizes e os auxiliares. Esse caminho, sim, ele é de lutas, não é? Mas ele não precisa ser de sofrimento. O fato de eu estar doente, como você disse, o fato de eu estar doente não me coloca na situação de negativista. Eu posso estar espiando alguma causa e estar aprendendo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que estou aprendendo, eu posso estar oferecendo a oportunidade para alguém. Isso é próprio do ser humano. Só que é assim, eu coloco desta forma figurativa, né? A gente abusa dos termos figurativos para que a gente possa enfatizar as nossas próprias condições de querer, de melhorar o exercício da nossa vontade. Isso é primordial.
em qualquer situação, de aprendiz ou de auxiliar, né? Porque a gente sabe, a vida nunca está muito sintetizada nesta ou naquela faixa. A gente sabe que horas nós estamos aí como aprendizes e horas nós estamos como auxiliares. Isso sim, mas é exatamente para enfatizar o nosso desejo. Por quê? Porque nós precisamos desejar, querer a melhora. Nós precisamos, porque Deus não nos fez para o sofrimento. Os sofrimentos são consequências das nossas ações errôneas. Erradas porque desconhecemos, erradas porque somos ainda ignorantes, porque ainda estamos no processo de desenvolvimento, né? Mas nós podemos e vamos observar a vida com mais tranquilidade. Não significa que o sofrimento, a partir de um determinado momento, vai deixar de existir porque eu estou agindo com a minha ação pautada na fé cristã. Eu posso e os problemas podem vir, mas aí eu teria condições de superá-los com mais tranquilidade, de enfrentar a situação difícil com mais equilíbrio, não tão desesperadamente, porque exatamente essas situações estão sempre se complementando no nosso exercício de aprendizado e de auxílio. Obrigada, Silvia. Bom, o nosso tempo ele está meio curto. Então, Desculpa. Posso me despedir? Por favor. Então, boa noite e obrigada pela oportunidade que vocês me deram de também ouvir as palavras aqui ditas do Fonte Viva. Obrigada. Ela se despediu, mas vai ficar mais um pouco aqui. Quem quiser fazer uma pergunta depois, ela continua. Bom, queridos irmãos, agora é o momento de a gente exercitar tudo isso que aprendemos, né? A doar o nosso amor, a nossa fé, né? Vamos doar agora o que é realmente nosso. Não é material, é nosso. Então vamos nos tranquilizando, vamos formando esta corrente juntamente com Jesus, aqui presente conosco. Vamos nos abraçando espiritualmente e vamos caminhando lentamente, passo a passo, nos dirigindo até aqueles nossos irmãos que tanto precisam de auxílio neste momento. São os nossos irmãos hospitalizados, muitos deles em fase terminal. Vamos abraçar a cada irmão, levando os nossos pensamentos, pedindo a Jesus para que ilumine esses irmãos, que eles possam compreender o motivo por que passam por dores físicas. Que esse nosso amor, esse nosso carinho cheguem até eles. Que, se for o merecimento, esses irmãos possam ser até curados de suas enfermidades. Mas se é chegado o momento do desencarne, que eles possam entender esta situação. Vamos novamente, passo a passo, caminhando com Jesus, nos dirigindo até as ruas, debaixo de viadutos, onde lá encontro aquele nosso irmão desabrigado, muitos deles passando fome, frio, muitos desses irmãos tomados pelos vícios. Que o nosso amor chegue até esses irmãos também. Que eles possam ser amparados pelo plano espiritual. Vamos, passo a passo, nos dirigindo até esses países onde há guerra, onde tantos irmãos sofrem, crianças inocentes,
passando por dores físicas, dores de perdas, muitos deles órfãos de pai e mãe. Que Jesus ilumine a todos e que eles possam, neste momento, ter a paz, a compreensão. Vamos nos dirigindo também até a um irmão nosso, seja parente, amigo, que neste momento está precisando de auxílio. Que essas nossas vibrações cheguem até eles também. Que Jesus esteja presente no coração de cada um. Vamos com os nossos pensamentos, nos dirigimos até os nossos lares, caminhando passo a passo. Vamos a cada cômodo do nosso lar, para que possamos levar a paz, a compreensão, a união. Que Jesus esteja também nos nossos lares. Vamos agradecendo a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui e poder doar esse amor com muita fé, com muito carinho. Vamos abraçando esses nossos irmãos da espiritualidade que vieram aqui também receber esse auxílio. Que eles possam sair daqui melhores do que entraram. Assim, Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade, que possamos voltar para os nossos lares em paz, com segurança, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Assim, querido Jesus, te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Vamos voltando a este ambiente, abrindo os nossos olhos e permanecer nesta paz, nesta harmonia, para que possamos nos preparar para os passes. Obrigado a todos. Graças a Deus.